Bom, essa é a segunda parte da aula de resposta imunológica a tumores. Quem não assistiu à primeira parte, assista antes de vir para essa. Bom, nessa parte da aula eu vou abordar para vocês, então, inicialmente, os principais tipos de imunoterapia que são aplicados atualmente, e aí passar especificamente a ver algumas dessas formas, tá? Então, abordar aí alguns exemplos de ativação inespecífica do sistema imunológico, as terapias com anticorpos monoclonais, vacinas antitumorais, particularmente as vacinas com células dendríticas, a imunoterapia que usa aí bloqueio de pontos de checagem, transferência adutiva de células, e aí entrar em um pouco mais de detalhe, uma metodologia bastante promissora, que é as células TCAR, ou com antígenos, receptores de antígenos quiméricos, finalizando aí a aula com como é que a gente escolhe o tipo de imunoterapia que vai ser aplicado em cada tumor, e abordar aí também efeitos adversos desse tipo de tratamento, tá? Finalizando aí com algumas perspectivas e desafios para o uso desse tipo de tratamento para tumores. As evidências de que o sistema imunológico, então, é capaz de reconhecer e de destruir células tumorais, têm levado a avanços muito importantes no tratamento de algumas formas de tumor, tá certo? Esses mecanismos, a compreensão desses mecanismos, então, eles vêm se acumulando nas últimas décadas. Em 2018, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foi dado para 2 pesquisadores que descreveram alguns mecanismos de escape tumoral e que levaram então a compreensão desses mecanismos a tratamentos que hoje estão revolucionando aí o tratamento de algumas formas de tumor. Tá? Esses mecanismos, aqui só para ter uma ideia, levou, por exemplo, ao desenvolvimento de formas de terapia para tratamento de tumores que até pouco tempo atrás eram intratáveis, cujo prognóstico era muito ruim, como algumas formas de melanoma. Então aqui tem só um exemplo prático disso. Um caso onde existe aqui uma massa tumoral metastática de um melanoma e que, aplicando então tratamentos que usam esses conceitos de entendimento do sistema imunológico contra tumores, leva a melhora significativa e, nesse caso aqui específico, o tratamento com só 3 semanas levou aí a diminuição ou desaparecimento dessa massa tumoral. Ok? Eu vou dar um pouco mais de detalhes desse tratamento no final dessa aula. Vamos começar a abordar agora com vocês os próximos slides, algumas formas de imunoterapia aplicadas então contra tumores. A gente vai ver que algumas dessas imunoterapias já são aplicadas há algumas décadas, inicialmente aí de maneira empírica, como a gente vai ver, tá? E também relembrando que o objetivo aqui da aula não é abordar protocolos de tratamento específico, ou seja, dosagem ou tempo de tratamento para essas imunoterapias, mas dá aí uma visão geral sobre os mecanismos envolvidos nesse tipo de tratamento, tá ok? E lembrar também que essas imunoterapias, normalmente elas são usadas, a maioria delas ainda, em conjunto com as terapias convencionais, como a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, tá? Aqui eu vou abordar, como eu falei para vocês, então não protocolos específicos de tratamento, mas os conceitos que estão por trás aí do uso desse tipo de terapia. Bom, de forma geral, as formas de terapia a tumores em diferentes categorias, tá? Então a gente tem imunoterapias que aplicam uma ativação inespecífica do sistema imunológico, a gente vai ter exemplos disso. A gente tem imunoterapias que tratam tumores com anticorpos monoclonais específicos para antígenos tumorais. Okay? A gente tem algumas formas que aplicam os conceitos de vacinação, como a gente viu para doenças infecciosas, só que agora aplicado esses conceitos a tumores. A gente tem terapias mais atuais que visam o bloqueio daqueles pontos de checagem
o CTLA4 e o PD-1, por exemplo, que eu citei para vocês lá numa forma de evasão dos tumores. E a gente tem aí a transferência adotiva de células do sistema imunológico para tentar combater esses tumores, tá? Então, nos próximos slides eu vou abordar aí exemplos de cada uma dessas formas de imunoterapia e resultados, então, representativos dessas formas de imunoterapia para o tratamento aí de tumores. Bom, vamos começar então a ver inicialmente aqui a imunoterapia mais antiga que a gente tem sendo aplicada para o tratamento de tumores. Então, a primeira a ser desenvolvida, o tipo de imunoterapia, foi aquela que a gente chama de ativação inespecífica do sistema imunológico. Tá? Essa imunoterapia, esse tipo de imunoterapia, ele foi desenvolvido inicialmente e ainda no século passado, em meados do século passado, a partir de observações de que algumas formas de tumores, principalmente tumores carcinomas, então não agressivos, então não melanoma, quando um paciente com esse tipo de tumor era infectado ou sofria uma infecção secundária aí por algum tipo de bactéria ou alguns tipos de vírus, que havia uma regressão espontânea, então, desses tumores não invasivos, tá? Então, a partir dessa observação, que foi feita logo no início do século passado, mais ou menos em meados aí do século passado, se desenvolveu, então, esse tipo de imunoterapia, aí aplicando antígenos específicos, no caso, a vacina BCG, tá? Para tratamento de tumores. Esse tipo de tratamento é utilizado ainda até hoje para alguns tipos de tumor, principalmente aí a aplicação da BCG é usada para o tratamento de tumores superficiais, então localizados de bexiga, tá? Como é que funciona esse tipo de imunoterapia? Então, no caso aí da aplicação intravesical de BCG, o que se observa é que quando você aplica a vacina, então, que a gente já viu na microbiologia, que é composta aí por uma cepa atenuada do bacilo causador de tuberculose, então aquele bacilo de Calmette-Guerin, que a gente já viu lá na microbiologia, quando eu inoculo isso dentro da bexiga do paciente com esses tumores superficiais, o que acontece é que esses bacilos eles são capazes de infectar tanto as próprias células tumorais, então ele consegue penetrar nas células tumorais, ou ele pode infectar, então, macrófagos presentes infiltrando esses tumores ou o próprio tecido da bexiga, tá? A partir desse momento, como se trata aí de uma bactéria que induz uma resposta muito potente, a gente já viu isso na imunologia, na microbiologia, do tipo T helper 1, eu vou ter a ativação, então, das células imunológicas contra o bacilo e acabo ativando aquelas células que estavam suprimidas, infiltrando aí no tumor, tá? Então, eu tenho aí a internalização do bacilo pelas células tumorais da bexiga, eu vou ter aí a apresentação de antígenos e a liberação de citocinas por essas células, ok? Eu vou ter aí um aumento na ativação de citocinas, de produção de citocinas pró-inflamatórias, então interleucina 6, interleucina 8, TNF-alfa, que vão recrutar para aquele local células do sistema imunológico, então células específicas aí agora contra a BCG, mas que acabam, através da produção de citocinas pró-inflamatórias, aumentando e contrabalanceando aquele ambiente supressor que tinha sido desencadeado pelas próprias células tumorais, tá? Então, com essa estimulação inespecífica do sistema imunológico, eu acabo ativando as células que estavam infiltrando aquele tumor e, com isso, eu acabo causando a morte dessas células tumorais. Como eu falei, esse tipo de tratamento ainda é aplicado hoje em dia, com bastante sucesso aí para algumas formas de tumores de bexiga, principalmente tumores de bexiga aí superficiais, ou seja, aqueles que não invadiram aí os tecidos mais profundos da bexiga, ok?
Aqui uma outra forma de ativação inespecífica do sistema imunológico é o uso aí de algumas citocinas recombinantes que se sabe que ativam as células do sistema imunológico. Tá? A mais utilizada ainda atualmente é o tratamento, o uso então da interleucina 2. Lembra, então, que é aquela citocina que é importante para a ativação e a proliferação de linfócitos T, principalmente linfócitos TCD4, tá? Esse tipo de citocina recombinante é usado aí para o tratamento de alguns tumores sólidos, tá? Então, por exemplo, aqui tem um paciente com metástase hepática, proveniente aí de um melanoma, que foi tratado aí com injeções sucessivas de interleucina 2 recombinante, tá? O que acontece com esse tipo de tratamento é que a interleucina 2, por ser um fator de crescimento importante para os linfócitos T, CD4 particularmente, eu acabo estimulando a proliferação dessas células, a reativação daquelas células que estavam suprimidas ali no ambiente tumoral, e eu, com isso eu acabo ativando a resposta imunológica contra essas células tumorais, tá? Então aqui um exemplo, um paciente com metástase hepática de melanoma, então essas manchas aqui mais escuras no fígado do paciente são massas tumorais, e depois do tratamento aí com a interleucina 2, a gente observa que a resolução ou a diminuição importante dessas massas tumorais, tá? Um problema desse tipo de terapia inespecífica é que, uma vez que a resposta imunológica é resolvida, ou eu paro de infundir essas citocinas recombinantes, caso eu não tenha tido a eliminação completa de todas as células tumorais, eu acabo tendo uma recidiva aí dos tumores, tá? Então, ela ajuda em muitos casos, mas eu tenho que combinar essa terapia aí com quimioterapia e radioterapia para eliminar aí completamente as células tumorais, porque normalmente o que se observa com esses tratamentos é que eu posso ter recidivas. São comuns, então, o reaparecimento dos tumores daquelas células, então, que restaram, ok? E, nesse caso, eu posso ter uma recidiva com células mais resistentes ao tratamento, justamente pelo aquele processo de edição tumoral. Uma forma um pouco mais atual de imunoterapia é a aplicação, então, de anticorpos monoclonais que são específicos para antígenos tumorais, tá? Então, esse tipo de tratamento, ele se baseia no fato, então, de que algumas células tumorais, elas expressam antígenos específicos, ou que podem ser aqueles antígenos específicos de tumor, ou antígenos associados a tumores, tá? Ou seja, que são expressos em uma boa parte aí pelas células tumorais, mas que também às vezes podem ser expressos por células normais, tá? Então, esse tipo de tratamento, ele é muito utilizado para algumas formas de tumores, principalmente algumas formas de leucemia ou de linfomas, onde eu consigo identificar especificamente um antígeno expresso por essas células tumorais, tá? Atualmente a gente tem vários desses anticorpos monoclonais, aqui tem alguns desses exemplos. O antígeno que é direcionado, então, que é identificado nessas células tumorais, e aqui as aplicações mais importantes, tá? Então, a gente já tem o anti-CD20, o rituximab, que a gente já viu que é utilizado para o tratamento de doenças autoimunes, mas ele também pode ser aplicado para o tratamento de algumas neoplasias, principalmente aí, linfomas e leucemias, onde eu tenho a origem de linfócitos B, tá? A mesma coisa para o anti-CD19, conjugado a anti-CD3, que é uma variação desse tipo de anticorpo, também aplicado aí para leucemias e alguns linfomas originários de linfócitos B, tá? E a gente tem também o trastuzumab, o Herceptin, que é usado aí para o tratamento de câncer de mama, onde eu uso anticorpos direcionados contra esse antígeno, o HER2, que é super expresso em algumas formas de câncer de mama, tá? Nos próximos slides eu dou exemplo de como que esses anticorpos funcionariam. Então, de forma geral, esses anticorpos, eles podem ter duas formas de ação sobre os tumores. No caso aqui do rituximab, eu vou ter, então, células neoplásicas, então aqui um linfócito B,
transformado neoplasicamente, que expressa na sua superfície o CD20, que é uma proteína então de superfície exposta e expressa por todos os linfócitos B, mas que algumas células então neoplásicas originadas desses linfócitos B também expressam, tá? Então esse anti-CD20 reconhece e se liga a essa proteína expressa na célula neoplásica, aqui no caso, e aí após essa ligação eu posso ter dois desfechos de atuação. Esse anticorpo, ele pode atuar ativando aquele mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpos, ou ADCC, que a gente já viu lá na imunologia básica, onde, então, a ligação do anticorpo com o antígeno expresso na superfície da célula, alvo, vai ativar outras células do sistema imunológico, por exemplo, macrófagos e células NK, que expressam aqui na sua superfície os receptores para a porção FC desses anticorpos, tá? Então, uma vez que eu tenho aqui o reconhecimento dessa porção FC por esses receptores, no caso aqui de uma célula NK, eu vou ativar, por exemplo, a degranulação dessas células e fazer com que, então, essa célula tumoral entre em apoptose. No caso de macrófagos, eu posso ter aí a fagocitose ou, então, a produção de reativos de oxigênio e enzimas que também vão destruir essas células, então, via ADCC mediada por receptor FC. Okay? Uma outra forma de atuação desses anticorpos é através da ativação, então, de citotoxicidade dependente de complemento. Então, uma vez que eu tenho ligado o anticorpo nesse antígeno de superfície, eu ativo o complemento aqui pela via clássica, então, ativa lá toda a cascata de ativação do complemento, que se começa com o C1q, e com isso eu formo lá o complexo de ataque à membrana, então, a polimerização do C9, que acaba, então, causando aquele poro na membrana da célula, levando, então, à apoptose dessa célula por desequilíbrio osmótico, tá? Então, esses anticorpos, eles podem atuar diretamente sobre as células tumorais, causando, então, a morte e a destruição dessas células tumorais, tá? No caso aqui do CD20 ou do anti-CD19, eu tenho como consequência a destruição não só das células neoplásicas, mas também de todos os linfócitos B que expressam esse CD20, tá? Então, o indivíduo ele vai ficar sem linfócitos B, porque eles também vão ser destruídos, linfócitos B normais, tá? Mas eu consigo contornar esse processo facilmente com o uso, então, de aquela imunoglobulina intravenosa até que o paciente recupere aí as suas células B normais, ok? Aqui só para mostrar de uma forma mais prática e comparar o tratamento então com o rituximab com o tratamento convencional aqui para uma forma de leucemia, então uma leucemia linfocítica aguda, então aqui o tratamento de rituximab e o tratamento convencional, tá? E aqui a gente tem uma curva de sobrevida de pacientes, tá? É possível observar que o tratamento com rituximab, ele melhora, então, a taxa de sobrevida de pacientes tratadas em relação ao tratamento convencional, tá? Ainda eu tenho uma taxa de mortalidade relativamente alta, mas eu consigo uma porcentagem maior de pacientes livres aí, então, de doença por um longo período um pouco maior, ok? A característica dos anticorpos monoclonais é que, como eu consigo atualmente fazer, através aí de recombinação genética e de engenharia genética, a recombinação dos genes que codificam essas moléculas, eu consigo, então, alterar a estrutura desses anticorpos e utilizar eles de outras maneiras, não produzindo anticorpos monoclonais convencionais, tá? Um exemplo disso é o blinatumomab, que é, na verdade, uma junção entre um anticorpo anti-CD19, então, que é expresso aí por células neoplásicas de origem B, e o anti-CD3, que a gente já viu que é aquela molécula que participa da sinalização para ativação de linfócitos T, tá? Como é que é feito esse anticorpo? Então, na verdade, eu pego uma região variável, somente a região variável do anticorpo que codifica que reconhece o CD19 e somente a região variável da molécula de anticorpo que reconhece o CD3, tá? Eu faço, então, junção dessas duas porções, então, eu vou ter
uma molécula quimérica, a porção que reconhece o CD19 e uma porção que reconhece o CD3. Na prática, como isso funciona? Eu tenho lá, por exemplo, uma célula neoplásica originada de linfócitos B, então que expressa o CD19 na sua superfície. Quando eu administro essa droga, essa porção que reconhece o CD19 se liga a esse antígeno, então, associado a tumor, no caso aqui, um linfoma ou uma leucemia de linfócito B, tá? A outra porção, que reconhece o CD3, ela interage com o CD3 expresso aqui nas células TCD8 efetoras, então células já ativadas inicialmente, então células TCD8 efetoras, e quando eu tenho essa ligação, eu tenho ativação desse TCD8 efetor, tá? Com isso, eu vou ter a degranulação dessa célula, independente aqui do reconhecimento via MHC, tá? Então, com isso aqui, eu consigo ativar esse TCD8, independentemente desse TCD8 reconhecer o linfócito B via MHC de classe 1, como seria a forma convencional, tá? E com isso eu consigo aumentar a capacidade citotóxica dessas células, tá? Então, de novo, isso aqui é usado para o tratamento de neoplasias, onde eu tenho como célula neoplásica uma originária aí de linfócitos B, tá? Então, linfomas e alguns tipos de leucemia. Aqui só um exemplo, então, da aplicação prática, então, resultados de testes clínicos que usaram essa droga, então, a comparação novamente do blinatumomab com a quimioterapia convencional, mostrando que aumenta, então, o uso dessa droga, aumenta aí a taxa de sobrevida desses pacientes. Não é uma taxa extremamente elevada, mas eu melhoro aí a condição de alguns tratamentos, ok? Uma outra forma de usar os anticorpos monoclonais é não destruir diretamente a célula, mas interferir com essas células o funcionamento dessas células, tá? Então, eu posso, por exemplo, usar essas drogas para interferir com a sinalização de alguns receptores, ou então acoplar esses anticorpos a drogas citotóxicas normalmente já usadas, como a quimioterapia convencional. Lembrando que a quimioterapia convencional, como eu tenho uma aplicação aí sistêmica, normalmente eu tenho efeitos colaterais muito graves, alguns, porque eu acabo afetando aí muitas células não neoplásicas com as mesmas drogas, tá? A vantagem de acoplar esses anticorpos a essas drogas é que eu acabo afetando basicamente só as células que expressam aqueles antígenos, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de drogas que fazem esse uso. Então, eu tenho um anti-CD3, acoplado a uma droga que é a ozogamicina, que é usada aí para o tratamento de algumas formas de leucemia mieloide aguda. Eu tenho o anti-CD30, acoplado a uma outra droga, então o vedotin, para tratamento de linfoma de Hodgkin, que é originário também de linfócitos B. E eu tenho aí o anti-HR2, que é o trastuzumab, acoplado a uma droga, o entancine, usado aí para o tratamento de câncer de mama, tá? Então, como é que funcionariam essas drogas? Eu vou dar um exemplo aí para vocês no próximo slide. Então, no caso aí do trastuzumab entancine, o que eu vou aplicar é um anticorpo que reconhece esse antígeno, o HER2, que é um antígeno associado a tumor, então é uma proteína que é expressa por algumas células normais do nosso corpo, mas que é super expresso em algumas formas de câncer de mama ou câncer de ovário, principalmente, tá? Então, o que vai acontecer? Então, esse anticorpo que reconhece esse antígeno associado a tumor, ele é acoplado com essa droga citotóxica contra tumores, tá? Como é que ela funciona? Eu tenho ali a ligação do anticorpo com esse receptor, isso induz a internalização desse receptor junto com o anticorpo, e uma vez dentro do citoplasma dessa célula, eu vou ter assim a degradação desse anticorpo, a liberação aqui do medicamento no interior do citoplasma da célula, e no caso dessa droga, é uma droga que inibe a formação de microtúbulos, tá? Então,
inibindo a formação desses microtúbulos, eu acabo interrompendo o processo de mitose, interrompendo o tráfego intracelular dessas células e causando a apoptose dessas células. A vantagem disso é que eu direciono a droga citotóxica, que normalmente seria aplicada de maneira sistêmica, para somente aquelas células que expressam esse tipo de receptor. No caso aí, o tratamento aí de câncer de mama e algumas formas de câncer de ovário que expressam esse receptor na sua superfície. Com isso eu diminuo muito os efeitos colaterais dessas drogas citotóxicas. Uma outra forma de imunoterapia que a gente tem é a vacina com antígenos tumorais. Então, esse conceito de vacina, ele tem sido abordado há muito tempo para tentativa de tratamento com células de tumores, tá? Mas, infelizmente, até agora a gente não tem nada muito efetivo, tá? Esse tipo de tratamento, ele ganhou um novo tipo de pesquisa e um novo tipo aí de, vamos dizer, empolgação com possibilidade de tratamento quando se descobriu a participação das células dendríticas na indução de respostas imunológicas, tá? Então aí se começou principalmente aí no final dos anos 2000, uma série de testes clínicos com desenvolvimento de células dendríticas, de vacinas de células dendríticas contra tumores, inclusive aqui no Brasil. Mas, infelizmente, nenhuma delas foi muito para frente, tá? Atualmente só existe uma vacina aprovada para tratamento de tumores no mundo, tá? Aqui no Brasil ela não é aplicada, mas ela é aprovada para o tratamento aí de tumores nos Estados Unidos e na Europa. Ela usa, então, algumas células autólogas estimuladas com um antígeno associado aí a tumor. Então, a fosfatase ácida prostática associada aí com o câncer de próstata, tá? Então, eu também posso ter vacinas com células dendríticas, mas, de novo, nenhuma dessas vacinas tem um efeito muito protetor até agora, tá? Como é que funcionaria de forma geral essas vacinas com células dendríticas? Tem vários protocolos distintos que usam formas de maturação ou de geração dessas células dendríticas, tá? Então aqui eu vou só mostrar de forma geral. Então o que eu posso, de maneira geral, como é feito, eu tenho lá um paciente com um tumor. Esse paciente, então, eu vou fazer a coleta de leucócitos, então, desse paciente por aferese. Então, nessa aferese, eu isolo ou monócitos ou precursores hematopoéticos circulantes desse paciente. Essas células eu vou diferenciar in vitro, através de estimulação e de fatores de crescimento específicos, a transformação desses precursores em células dendríticas, tá? No caso, aí, imatura. Essa célula dendrítica imatura, ela vai entrar em contato, então eu vou estimular ela ainda in vitro com antígenos derivados de células tumorais desse próprio paciente. Então aí eu posso usar esses antígenos provenientes de várias maneiras. Eu posso usar um lisado de uma célula tumoral mesmo, então eu pego um pedaço do tumor, faço o lisado deles e aplico isso in vitro. Eu posso usar células apoptóticas tumorais, proteínas recombinantes, então com antígenos tumorais específicos, ou mesmo com RNA codificando esses antígenos específicos, tá? Então essa célula dendrítica vai capturar esses antígenos tumorais ou associados a tumores, vai processar esses antígenos, eu estimulo essa célula para que ela se mature, ou seja, que ela expresse, além de processar esses antígenos, que ela expresse as moléculas coestimulatórias, que vão ser importantes para a ativação dos linfócitos T, tá? Então, essas células dendríticas agora maduras, carregadas com esses antígenos tumorais, são reinjetados aqui nesse paciente. E aí eu vou ter, teoricamente, a apresentação do antígeno
para os linfócitos presentes aqui no corpo desse próprio paciente, indução de uma resposta contra esses antígenos e, teoricamente, a destruição desses tumores, tá? Que expressam esses antígenos. Na teoria, isso é relativamente fácil de fazer. Na prática, foi-se tentado. O que se observa inicialmente é que existe, sim, uma regressão inicial de parte dos tumores, então, quando eu faço esse tipo de tratamento, mas o que se observa ao longo do tempo é que eu tenho a recidiva e a volta dos tumores, porque eu volto naquele processo de edição de tumor e o escape daquelas células que não expressam, por exemplo, aqueles antígenos que induziram a resposta inicialmente, tá? Então aqui, assim, só com um exemplo, mostrando um gráfico de tratamento de pacientes com a vacina que atualmente é utilizada e aprovada, que é essa Sipuleucel T, usada aí para o tratamento de câncer de próstata, tá? Então aqui a comparação da curva de sobrevida de pacientes tratadas com placebo e a curva de sobrevida de pacientes tratados com Sipuleucel, tá? Que é essa vacina, então, para tumores de próstata, tá? O que a gente observa é que eu tenho inicialmente aqui uma melhora, mas que eu não melhoro de maneira aí muito significativa a sobrevida desses pacientes, tá? Então, atualmente ela é usada basicamente para o tratamento de algumas formas de câncer de próstata que tem evolução bastante lenta. Com isso eu consigo prolongar a sobrevida desse paciente, mas eu não consigo curar esse paciente, ok? Bom, todas essas imunoterapias que eu mencionei até agora para vocês viram elas. Muitas vezes elas conseguem aumentar bastante a sobrevida dos pacientes, em algumas situações elas conseguem até indução de cura, mas a taxa de recuperação ela é maior do que o tratamento convencional, mas ela não chega a ser drasticamente maior, tá? Mas os novos tipos de imunoterapia, principalmente o bloqueio de pontos de checagem, tem levado aí a uma melhora extremamente importante e a recuperação de pacientes que muitas vezes já estavam aí meio que desenganados, a terapia convencional já não funcionava mais, tá? Então, esse tipo de imunoterapia com bloqueio de pontos de checagem é o que tem apresentado aí melhor resultado quando a gente fala de imunoterapias, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês, eu tenho aí vários anticorpos monoclonais que atuam nesses pontos de checagem, já aprovados e já em uso, inclusive aqui no Brasil, tá? Inclusive aprovados aqui para uso no Brasil pela Anvisa. Aqui eu tenho o nome de alguns deles. Então, eu tenho anticorpos que bloqueiam o CTLA4, eu tenho anticorpos que bloqueiam o PD-1, eu tenho anticorpos que bloqueiam o PDL1, tá? Aqui tem o nome comercial e o nome genérico deles, tá? Então, o ipilimumab, que bloqueia CTLA4, o nivolumab, que bloqueia PD-1, e o atezolizumab, que bloqueia o PDL1, tá? Todos eles já são aplicados e têm mostrado um efeito bastante importante aí na recuperação de alguns tipos de tumor, tá? Como é que funcionaria então esses pontos, esses anticorpos que bloqueiam e que interferem com esses pontos de checagem? Então, só para relembrar aqui para vocês, numa situação normal, um linfócito TCD4 e um TCD8 efetores, então assim que eles se diferenciam, eles já expressam então aquelas moléculas que são usadas para o controle da resposta imunológica, tá? Então, o CTLA4 ou PD-1. E, relembrando que no ambiente tumoral, eu vou ter aí uma propensão ao aumento da expressão dos ligantes ou uma diminuição, aqui no caso do CTLA4, das moléculas coestimulatórias. Então, esses linfócitos TCD4 efetores que poderiam, ou os TCD8 também, que poderiam destruir as células tumorais, quando eu tenho o ambiente tumoral supressor, eu vou ter, através da estimulação dessas moléculas de pontos de checagem, a inativação tanto dos TCD4, que estariam auxiliando toda a resposta imunológica pela produção de citocinas, como eu tenho o bloqueio e a exaustão aqui dos linfócitos TCD8, que seriam
os efetores aqui diretamente para a destruição das células, tá? Então, quando eu tenho o ambiente tumoral, a presença dessas moléculas de ponto de checagem acabam, então, suprimindo a resposta imunológica, porque eu induzo ou a exaustão ou a inativação dessas células efetoras específicas para os tumores, tá? Quando eu uso esses anticorpos, então o que vai acontecer? O uso do anti-CTLA4, do anti-PD1 ou do anti-PDL1, eu bloqueio a ligação dessas moléculas com os seus ligantes e, com isso, essas células acabam sendo reativadas, tá? Então, o CD4 passa a receber mais estímulos via CD28, porque eu inibo aqui a competição do CTLA4 pela ligação das moléculas coestimulatórias, e eu acabo, então, bloqueando a desativação do CD8 via PD1. Com isso, eu restauro a produção de citocinas pelo CD4 e eu restauro a ativação do CD8 citotóxico, promovendo, então, a destruição direta dos tumores. Esse tipo de imunoterapia tem mostrado resultados muito promissores para o tratamento de vários tipos de tumores, ok? Aqui só para mostrar para vocês os resultados dos testes clínicos, então, de fase 3, que geraram, então, a aprovação desse tipo de droga. Aqui a gente tem o tratamento de formas de melanoma metastático, comparando o tratamento convencional, então, com a dacarbazina, com o tratamento com o nivolumab, tá certo? Então, aqui só para mostrar a curva de sobrevida, comparando o tratamento convencional com o tratamento com esse inibidor de ponto de checagem. Dá para ver aqui, ó, que com o tratamento convencional, após aqui 15 meses do diagnóstico, 80% dos pacientes tratados com a terapia convencional vieram a óbito, enquanto que o tratamento aqui com o nivolumab, 70% dos pacientes ainda estavam vivos. Aqui os pacientes sem progressão, estão mostrando uma diferença bastante importante também entre os pacientes tratados com a quimioterapia convencional e com a imunoterapia, tá? E aqui a duração da resposta, então mostrando que esse tratamento apresenta uma resposta duradoura, tá? Então, mostrando aqui uma diferença muito importante se a gente pensar que esses pacientes aqui, esse teste clínico, foram feitos com pacientes onde o tratamento convencional já não funcionava mais e que muito provavelmente eles iam não tinha mais o que ser feito para tratamento desses pacientes. Okay? Aqui só para mostrar que se o tratamento individual já tem um efeito bastante importante, quando eu combino dois tipos de pontos de checagem ao mesmo tempo, esse tratamento é ainda melhor, tá? Então aqui só comparando o tratamento aqui somente com o ipilimumab, que é uma das drogas, e aqui o tratamento combinado do nivolumab e o ipilimumab, então anti-PD1 e anti-CTLA4 ao mesmo tempo, tá? Então dá para ver que a taxa de sobrevida é muito maior do que eu tenho o tratamento individual. O tratamento individual já melhora bastante, mas quando eu combino as duas drogas, eu tenho um efeito sinérgico, tá ok? Então, só voltando àquele caso que eu apresentei lá no início, aqui é um caso que a gente chama de anedótico, isso não funciona assim para todos os casos, mas é um caso de uma mulher com melanoma metastático, então isso aqui é uma metástase de melanoma que está aqui embaixo do seio dessa senhora, uma massa bastante grande, que não respondia ao tratamento convencional ao melanoma. Tá? Então, essa mulher ela foi incluída num teste clínico com aplicação de anticorpos monoclonais que bloqueiam aqueles pontos, aquelas moléculas envolvidas no ponto de checagem. Então, o nivolumab, que bloqueia o PD1, e o ipilimumab,
que bloqueia o CTLA4, tá? Então, essa senhora recebeu uma única aplicação desses 2 anticorpos monoclonais e após 3 semanas só do tratamento dessa única aplicação, a massa tumoral desapareceu completamente. Então, o desaparecimento foi tão rápido que acabou deixando aqui no local até uma cavidade, tá? Então, isso aqui é uma foto real, ok? Desse caso clínico, e aqui no próximo slide eu tenho uma tomografia computadorizada dessa paciente, mostrando aqui na primeira prancha antes do tratamento. Então dá para perceber uma massa tumoral muito grande aqui embaixo do seio dessa paciente, invadindo inclusive aí a parede torácica, e depois de 3 semanas o desaparecimento aí completo da massa tumoral, tá? Deixando então essa cavidade, tá? Então esse tratamento tem sido utilizado para melanoma com um relativo sucesso, particularmente naqueles casos que não respondem ao tratamento convencional, para algumas formas de tumor de rim e para algumas formas de tumor de pulmão, tá? Não funciona então para todos os pacientes da mesma forma, não funciona para todas as formas de tumor, vai funcionar naqueles tumores onde esses pontos de checagem têm um papel importante, tá? Então, não é para aplicar em todos os casos, mas tem aí auxiliado muito o tratamento de vários pacientes. Aqui, para finalizar essa parte de formas de imunoterapia, eu quero falar com vocês sobre uma das formas mais atuais de tratamento que tem sido utilizado, que é a utilização então de transferência de células adotivas, células imunológicas com alterações então no seu receptor de antígeno, tá? Então, células que a gente chama de células TCAR, que vem aí esse CAR do inglês de receptor de antígeno quimérico, tudo bem? A transferência de células adotivas já é utilizada há algum tempo, mas sem grandes sucessos, usando aí células infiltrantes de tumor. Eu não vou entrar em detalhes porque elas não têm grande aplicação, tá? Mas a transferência aí dessas células geneticamente modificadas tem apresentado aí um relativo sucesso e representa aí, tem uma boa perspectiva para ser uma nova forma de imunoterapia para tumores. De passar para as células TCAR especificamente, só relembrar aqui rapidamente o que a gente já viu na aula sobre a ativação convencional das células T tumores específicas, tá? Então, os antígenos tumorais derivados ali do ambiente tumoral são capturados, processados pelas células dendríticas, certo? Colocados aí nos MHC de classe 1 ou classe 2, certo? Os peptídeos derivados desses antígenos e apresentados aí para os linfócitos T nos órgãos linfóides secundários, onde eu vou ter lá o primeiro sinal, o segundo sinal e a diferenciação desses linfócitos em linfócitos T efetores, T helper 1 no caso do CD4 ou um linfócito T citotóxico no caso de um CD8, lembrando aí a diferença do MHC de classe 1 para o CD8. Como vocês conseguem perceber até o momento, então, para que eu tenha ativação de uma célula de forma convencional contra um tumor, eu preciso da participação de diferentes células, então a mais importante é a célula apresentadora de antígeno, e a presença aqui de vários sinais dados por receptores distintos na superfície do linfócito T, tá? Então, esses sinais, o primeiro sinal e o segundo sinal, são dados por moléculas distintas, que necessitam da apresentação desse antígeno por uma célula especializada, no caso, uma célula apresentadora de antígeno, tá? As células TCAR, elas têm, então, como objetivo eliminar a necessidade de todos esses processos e de todas essas sinalizações através, então, da produção aí artificialmente, então, de modo sintético, através de engenharia genética, de um construto, de um receptor quimérico que é capaz de dar ao mesmo tempo e na mesma célula, então a partir de um único receptor, todos os sinais necessários para a ativação completa desses linfócitos, tá? E, além disso, sem a necessidade de eu ter uma apresentação de antígeno. Como é que é feito isso? Então, esses receptores quiméricos, eles são feitos aqui, então, uma proteína que expressa na sua porção extracelular, ou seja, que vai fazer reconhecimento de antígeno, uma região variável de um anticorpo que não necessita, então,
para sua ativação de uma apresentação de antígeno. Então, esse receptor é capaz de reconhecer diretamente o antígeno na forma natural, sem necessidade de processamento. E na parte interna dessa molécula, eu vou ter lá aquelas cadeias sinalizadoras que vão gerar ao mesmo tempo o primeiro e o segundo sinais de ativação, sem necessidade, então, de diversas moléculas e também sem necessidade de apresentação de antígeno, tá? Esses receptores, eles passaram aí por diversas formas de desenvolvimento. Então, inicialmente, com receptores onde eu tinha só o primeiro sinal, depois, que é as células TK de primeira geração, agora a gente tem disponível as de segunda geração, que já dão primeiro e segundo sinal via mesmo receptor, tá? E a gente tem agora em estudo desenvolvimento de novas metodologias, onde eu tenho aí a elaboração maior dessas moléculas quiméricas. Como é que esse processo de produção, então, dessas células quiméricas se dá? Tá? Então, inicialmente, eu tenho lá o paciente que tem a sua neoplasia, eu vou coletar as células desse paciente por meio de leucoferese, então vou coletar o sangue desse paciente, vou selecionar aqui no sangue os linfócitos T, então aqueles que apresentam o marcador CD3, marcador PAN-T, e reinfusiono nesse paciente as células então que não foram selecionadas, ok? Uma vez que eu tenho a seleção aqui dos linfócitos T, aqui eu tenho CD4 e CD8 misturados, eu vou fazer a transfecção dessas células com os genes que vão codificar esse receptor quimérico. Normalmente isso é feito por várias formas, mas o que é mais aplicado atualmente é a aplicação aqui de um vetor viral, que vai aqui portar no seu material genético, então, um gene que codifica para aquele receptor quimérico, tá? Então, esse vetor viral vai infectar essas células in vitro, vai liberar ali nessas células o seu material genético que codifica esse construto. Esse gene, então, vai ser normalmente integrado no DNA dessa célula e a partir dessa integração a célula começa a transcrever e a expressar essa proteína na sua superfície, tá? Então eu tenho aí a expressão do receptor quimérico na membrana. Uma vez que eu tenho esse processo de transfecção bem sucedido, eu vou fazer primeiramente a expansão dessas células também in vitro e depois eu faço a reinfusão dessas células no paciente, ok? Então eu coleto as células do paciente, faço a transfecção in vitro, faço a expansão in vitro e depois faço a reinfusão dessas células in vitro. Uma vez que essas células são reinfundidas, então aqui eu tenho o ambiente tumoral, onde as células do sistema imunológico já estão aqui, mas eu tenho aquele ambiente tumoral supressor e essas células então estão desativadas, tá? Uma vez que eu tenho as células TCAR, se for uma célula TCD8 transfectada, ela migra para esse local, reconhece então o antígeno expresso na superfície dessa célula tumoral de forma direta e através aqui de degranulação vai ser capaz de destruir diretamente essa célula, tá? Induzir a apoptose dessa célula tumoral. Se for uma célula TCD4 transfectada, ela reconhece também o antígeno tumoral de forma direta, ela é ativada, começa a produzir uma série de citocinas aqui no ambiente e essas citocinas vão reativar as células que estavam anteriormente aqui suprimidas, tá? Então, macrófagos M2 de ambiente tumoral vão ser reativados e passam para o fenótipo de M1 e eles próprios agora começam a produzir citocinas inflamatórias que vão amplificar esse processo de ativação aqui no ambiente, incluindo aqui a reativação de linfócitos T, CD4 e TCD8, que a gente chama de linfócitos tumor específicos, que estavam aqui suprimidos ou exauridos pelo ambiente tumoral. E dessa forma, eu consigo aqui destruir completamente, na maior parte dos casos, ou controlar muito o crescimento dessas células tumorais. Atualmente, a gente tem aprovado e já em uso, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, algumas células TK que já estão disponíveis comercialmente, tá? Aqui a gente tem o nome delas, a Tisagenlecleucel, aprovada em 2017, a Axicabtagene, também aprovada em 2017, a Brexucabtagene, aprovada em 2020, e a última a ser aprovada é essa Lisocabtagene, também aprovada agora em 2021, tá? Tudo isso foi aprovado pelo
nos Estados Unidos, então pelo FDA. No Brasil a gente ainda não tem a aprovação pela Anvisa, mas já existem aqui no Brasil alguns estudos clínicos para desenvolvimento dessas células aqui no Brasil também, ok? Aqui só um exemplo da efetividade dessas células, então os resultados de um dos ensaios clínicos que levaram à aprovação dessas células. Então aqui o tratamento de pacientes com leucemia linfóide aguda refratária ao tratamento convencional, ou seja, pacientes que não estavam mais respondendo ao tratamento convencional, com péssimo prognóstico, que quando foram tratados, então se conseguiu aqui, numa grande parte dos casos, uma melhora clínica importante com taxas de sobrevida bastante importantes. Aqui nesse quadro tem um quadro comparativo entre diversas terapias com células TCAR que já foram publicadas em ensaios clínicos. Então, os antígenos tumorais que são reconhecidos por essas células, o tipo de tumor que é usado para o tratamento, o tipo de célula e aqui as respostas obtidas nesses ensaios clínicos, tá? Então, é importante observar que nesse caso, e na maioria desses estudos clínicos, são usados pacientes com péssimo prognóstico, onde a terapia convencional não estava mais fazendo efeito, então refratários a essa terapia convencional, e a gente observa que a gente tem aí pacientes após o tratamento com uma taxa de recuperação muito elevada, então mostrando a eficiência e eficácia desse tratamento. Aqui também, só para comparar, a taxa de pacientes que tiveram a síndrome de liberação de citocinas e pacientes com neurotoxicidade. Também dá para ver que a maioria dos pacientes apresentam pelo menos algum grau desses efeitos adversos, alguns deles sendo bastante graves. Para finalizar aqui para vocês, então, como perspectivas e ensaios clínicos futuros que já estão em andamento, a gente tem o desenvolvimento e a evolução dessas células TCAR para o que a gente chama agora de células T-TRUC, ou de células TCAR armadas, onde a gente vai tentar, no mesmo tipo de célula, ou melhorar esses efeitos adversos, ou então melhorar as respostas a tumores pouco imunogênicos, tá? Então, uma das formas é fazer uma célula TCAR, onde eu tenho aqui, por exemplo, a expressão de receptores múltiplos. Então, nesse caso, eu posso ter a expressão de dois tipos de receptores distintos, um que é ativador e outro que é desativador na mesma célula, tá? Então, para que isso? Porque, lembra, eu tenho alguns antígenos que são associados a tumores e não específicos. Então, eu não quero destruir uma célula normal, tá? Então, para isso, eu combino na mesma célula TCAR dois receptores. E para que eu tenha a ativação, então, da célula tumoral, numa célula tumoral eu tenho o reconhecimento só do antígeno associado ao tumor e ativação, enquanto que numa célula normal eu coloco um receptor que reconhece um antígeno não expresso normalmente na célula tumoral, mas que é expresso na célula normal, tá? E esse receptor, ao invés de ativar, bloqueia a ativação. Então, dessa forma, se eu tiver o reconhecimento desse antígeno associado ao tumor na célula normal, eu acabo não ativando essa célula e não tenho esse efeito para a destruição de uma célula normal. Um outro mecanismo possível é ter na mesma célula TCAR, ao invés de o mesmo receptor ter primeiro e segundo sinal, eu ter receptores distintos, um com o primeiro sinal, outro com o segundo sinal, mas esses receptores reconhecendo antígenos distintos na célula tumoral. Então, para que eu tenha ativação da célula TCAR, eu tenho que ter aí o reconhecimento ao mesmo tempo de dois antígenos associados ao tumor. Se for uma célula normal, dificilmente eu vou ter esses dois antígenos na mesma célula, então eu posso ter só o primeiro sinal e não ter o segundo sinal, nesse caso eu não tenho ativação. Uma outra metodologia para inibir aquela desativação é fazer com que a célula TCAR expresse o receptor para o reconhecimento de antígeno quimérico e ao mesmo tempo expresse aí um receptor de uma citocina que é produzida no ambiente tumoral, por exemplo, o IL-4, mas que ao invés de desativar a célula, leva a uma ativação
que vai impedir a exaustão ou a desativação dessa célula TK depois de um período. Bom, como é que eu escolho o tipo de terapia, de imunoterapia que eu vou aplicar? Então, a gente viu que a gente tem aí vários tipos de imunoterapia e cada um deles pode ser aplicado para o tratamento de algumas formas de tumor. Então, algumas formas de tumor respondem mais ou menos a determinados tipos de terapia. Como é que eu faço a escolha disso? Bom, então, para entender como é que eu escolho o tipo de imunoterapia, eu tenho que revisitar aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, tá? Mostrando, então, que diferentes tipos de tumor vão acumular aqui diferentes tipos de alterações celulares e lembrando que quanto mais dessas mutações, teoricamente, mais imunogênico é aquele tumor e, com isso, mais mecanismos de escape ele precisa apresentar, tá? Então, quanto mais alterações, mais imunogênico ele é e, por isso, ele tem que apresentar mais mecanismos de escape. Quanto menos alterações, menos mecanismos de escape ele apresenta, porque ele é menos imunogênico, tá? Então, normalmente, para os tumores que apresentam poucas mutações e que são menos imunogênicos e que aplicam menos mecanismos de escape, eu posso usar, por exemplo, a terapia com célula TK, ok? Porque essa célula TK, ela reconhece esse tumor, ela é ativada, destrói essas células e como eu não tenho um ambiente supressor, ela continua ativa por bastante tempo. Okay? No caso de uma célula, por exemplo, de um melanoma, que apresenta um monte de mecanismos de escape, onde o ambiente supressor dele é muito importante, mesmo as células TK, quando elas, inicialmente, elas podem ter um efeito, mas elas, como elas são células, elas podem ser inibidas com o passar do tempo com esses mecanismos supressores, tá? Então, elas não são ainda indicados para esse tipo de tumor. Ok? Ao contrário, então, esses tumores que apresentam mais mecanismos de escape, eu vou, por exemplo, utilizar aqui aquelas terapias que bloqueiam os pontos de checagem, tá? Então, como esses pontos de checagem normalmente são importantes para controlar a resposta imunológica para esses tumores, eles são muito mais efetivos para esse tipo de tumor, tá? Então, eu posso aplicar para esses tumores as terapias de ponto de checagem, para esses tumores os anticorpos monoclonais, porque eles apresentam menos variação, então eu consigo determinar com mais facilidade os antígenos específicos, e eles têm ambiente menos supressor, e com isso as células TK, elas conseguem combater esse tipo de tumor, tá? Então, para cá, anticorpo e célula TK, para cá, imunoterapia contra pontos de checagem, tá? O grande desafio atual é encontrar as imunoterapias adequadas para esses tumores aqui no meio, tá? Que não são nem tão imunogênicos e nem tão pouco imunogênicos, ou seja, que estão aqui no meio do caminho, tá? Então aqui eu tenho a possibilidade de aplicar esses conceitos de forma um pouco mais prática, tudo bem? Só para finalizar, gente, como todo medicamento, como toda terapia, a imunoterapia apresenta efeitos adversos que muitas vezes vão ser graves, tá? Então, eu tenho que levar em consideração também esses efeitos adversos, tá? Nos próximos slides eu mostro para vocês quais são esses efeitos mais comuns. Então, um dos efeitos que podem estar associados aí com o tratamento de pacientes com imunoterapia é a síndrome de lise tumoral, tá? Esse tipo de fenômeno ela acontece também com a terapia convencional quando eu tenho principalmente massas tumorais muito grandes e quando o tratamento destrói muito rapidamente essas massas tumorais, tá? O que acontece quando eu tenho uma destruição muito grande ao mesmo tempo de muitas células? Essas células tumorais apoptóticas, elas vão liberar ali no ambiente os seus componentes, tá? Como eu tenho uma destruição massiva, eu não consigo remover adequadamente esses constituintes e aí esses constituintes vão ser tóxicos para o próprio organismo, tá? Então, principalmente aí derivados do DNA ou de alguns eletrólitos liberados por essa célula pode alterar aí a composição
eletrolítica de sangue, levando aí a insuficiência renal aguda, a convulsão e a tetania e, por exemplo, a arritmia e morte súbita. Tá? Então, a liberação aqui, esse fenômeno, ele acontece quando eu tenho uma destruição muito grande em pouco tempo de uma massa tumoral existente, tá? E a liberação dos constituintes dessas células no ambiente que vão provocar alterações cardíacas, neurológicas e renais, tá? Que podem ser fatais, inclusive, aí para o paciente. Uma outra forma de complicação, isso é observado principalmente aí, por exemplo, no tratamento dos pacientes com as células TCAR, então os testes clínicos e a observação do tratamento clínico com as células TCAR têm mostrado que a maior parte dos pacientes tratados com essa imunoterapia apresenta a síndrome de liberação de citocinas, ou tempestade de citocinas, que a gente já viu em outras situações quando a gente estudou na microbiologia ou mesmo na resposta imunológica a doenças autoimunes, por exemplo. Tá? O que acontece, então, com as células TCAR, no caso? Então, lembrando, são células, então, viáveis, linfócitos T, que quando forem ativados por aqueles antígenos, elas vão proliferar, elas vão produzir citocinas que vão induzir outras células ali presentes no ambiente a proliferar, e com isso eu tenho uma ativação maciça de linfócitos T, produtores de citocinas inflamatórias, que a gente já viu que quando são produzidos de maneira maciça e de forma sistêmica, levam à ativação endotelial e todas as suas consequências lá do choque por ativação endotelial sistêmica. Tá certo? Então, tem aumento da produção de óxido nítrico, aumento de permeabilidade vascular, ativação dos fatores de coagulação e o estabelecimento lá do choque, tá? E posso ter com isso a falência múltipla de órgãos, que a gente já viu em outras situações, no choque tóxico, no choque séptico, onde eu tenho aqui um mecanismo de produção massiva de citocinas inflamatórias na circulação. Ok? Como eu sei que isso é comum de acontecer nos pacientes, eu consigo controlar. Então, ao menor indício da produção dessas citocinas, eu consigo interferir aí. E normalmente os pacientes se recuperam dessa tempestade de citocinas, tá? Mas é uma consequência que tem que ser levada em consideração quando eu uso o tratamento com esse tipo de imunoterapia. Para contrabalancear esses efeitos, então, lembrando aqui o esquema onde eu tenho a ativação dessas células TK, atualmente são aplicados aí alguns anticorpos monoclonais ou de substâncias que interferem com a ativação dessas células no caso de ocorrer essas reações adversas, tá? Então, anticorpos monoclonais, por exemplo, que bloqueiam o receptor de IL-1 ou bloqueiam o receptor de IL-6, bloqueiam aí a produção do GM-CSF ou desativam as células, ok? Uma outra forma de complicação que pode acontecer e que já é descrita para algumas terapias é o aumento da ocorrência de doenças autoimunes nos pacientes tratados com essas terapias que envolvem a ativação de resposta imunológica, tá? Então, lembrando, a autoimunidade é uma consequência de uma resposta exacerbada, descontrolada do sistema imunológico. E quando eu trato um tumor, eu também estou liberando ali naquele ambiente um monte de antígenos, autoantígenos, expressos em outras células normais, tá? Como eu estou ativando o sistema imunológico contra células do próprio corpo, eu posso gerar aqui, quebrar a tolerância periférica contra antígenos próprios não tumorais. E com isso eu posso ter o desenvolvimento aí de doenças autoimunes, tá? E já foram descritos aí casos de síndrome de Guillain-Barré, miastenia, encefalite, hipotireoidismo, miocardite, hepatite, doenças de pele, então vitiligo, psoríase, doenças de articulações, diabetes tipo 1, insuficiência adrenal, situações de pneumonia autoimune e alterações de hipófise, tá? Todos esses casos de doenças autoimunes já foram descritos em pacientes tratados com imunoterapia, tá? Mas, de novo, eu estou falando aqui de uma consequência tardia do tratamento de uma doença que
por outro lado, levaria ao óbito desse paciente, tá? Então, eu estando atento a essa possibilidade, eu consigo também tratar esse tipo de situação, caso ele aconteça. Finalizar, então, realmente citar alguns desafios, então, e perspectivas sobre a utilização dessas formas de terapia para tumores. Eu tenho além disso, as células de carne, elas têm uma limitação muito importante, que seria conseguir um número suficiente de células de indivíduos para fazer a transformação e a posterior penetração, onde encarece muito de personalizada, uma das formas de baixar o custo seria células de carne em massa, para que eu consiga vincular essas células de qualquer tipo. Então, seria uma forma de fazer essas células sintéticas. O controle dos efeitos adversos é muito importante. Então, para isso, no caso das células de carga, que mencionou, há a inclusão de genes possíveis para controle dessas células, caso ocorram essas reações adversas, ou a inclusão de receptores imunológicos. O custo das imunoterapias, de forma geral, ainda é bastante alto, particularmente para células de carga, por ser um tratamento um pouco mais individualizado, isso na faixa de 300 até $600.000 atualmente para células de carga. Isso de fato monoclonais tem baixado um pouco o preço, mas mesmo assim a maior parte deles ainda tem um custo bastante excessivo, a faixa de milhares de dólares por tá? Uma perspectiva importante é utilizar essas metodologias também para tratamento de doenças infecciosas crônicas ou mesmo em doenças autoimunes, no caso de carne, de doenças autoimunes, ou pacientes testados em ensaios pré-clínicos, que a gente chama de células de carne com atividade regulatória, e mesmo modificação de outras